Recentemente eu vi uma reportagem, foi publicada pelo jornal New York Times, né? Que fala sobre coisas que parecem bobas, gente, bobas, mas que levam muita gente para um atendimento de urgência e emergência. E aí nós fomos em busca de um médico que pudesse abrasileirar, né, essa demanda, inclusive com a realidade local dos casos mais comuns, né, de atendimento de pronto-socorro no Espírito Santo. São coisas que a gente vai relembrar agora com a participação do Dr. Alexandre Bittencourt. Ele é médico, ele é diretor do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, está conosco aqui ao vivo. São coisas que os médicos de um pronto-socorro gostariam que a gente lembrasse e evitasse. Dr. Alexandre, seja bem-vindo, hein? Oi, Fernanda. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço. Doutor Alexandre, não deve ser fácil, né? Aquela correria de pronto-socorro, as pessoas costumam chegar, é claro que nem todas, né? Muito graves, mas os casos que são gravíssimos, eles movimentam todo o atendimento de vocês e é 24 horas, né? Isso, é uma demanda bastante agitada. Às 24 horas por dia, 7 dias na semana, nós vivenciamos a chegada de pacientes em situações de urgência, mas é importante porque existem profissionais que, nessa correria, no que alguns acham que são caos, tem profissionais que gostam desse momento e que têm paixão por atender e atender bem as pessoas nessa situação de risco à vida. E dizem que é a grande escola, né, da medicina, o pronto-socorro, né? Isso, o pronto-socorro é a grande escola. Dizem que os melhores de cada matéria da medicina estão dentro da urgência e emergência. Os 15 minutos iniciais de cada matéria são os mais interessantes e que a gente usa e vivencia no dia a dia de um pronto-socorro. Isso aí. E são tantos casos que poderiam ser evitados, não, doutor? Exato. Hoje nós vivemos numa situação de atendimento de urgência e emergência que tem as situações agudas de muita urgência e que acabam sendo situações que acontecem sem prevenção, mas a grande maioria dos atendimentos são pacientes com doenças crônicas que estão agudizadas pela falta de um cuidado ou acidentes, traumas, por falta de prevenção também. Uhum. Vamos falar então mais detalhadamente de ambas as situações, os crônicos, as doenças crônicas e os acidentes. Bom, de acidentes, eu trabalho no hospital de causas externas, né? Então, nós vivenciamos um dia a dia de muitos pacientes com acidentes. O número 1 dos nossos atendimentos são os nossos amigos motociclistas que recorrem ao nosso hospital em grande número todos os dias. Geralmente, pessoas que caem de moto, e a moto é interessante porque é um acidente que pode vir com 3 contextos, né? Ele pode colidir, depois da colisão tem a queda, e depois da queda ainda tem o risco do atropelamento. E nós vivenciamos muitos jovens, principalmente homens jovens, vítimas de acidente motociclístico com fraturas de extremidades. Esses são o que a gente atende de maior número. Mas a gente atende também pacientes que apresentam lesões mais graves, em especial quando está associado a excesso de velocidade, uso de álcool e direção, ausência dos equipamentos adequados de proteção, né? Às vezes vão estar com capacete, às vezes coloca o capacete e ele não está bem fixado na cabeça, ele está frouxo ou levantado, ou aquele capacete que só protege parte da cabeça e não protege o rosto. E são pacientes que, infelizmente, requerem uma atenção muito maior, dada a sua gravidade. Uhum. Eles já chegam numa situação muito crítica, né? Os pacientes, quando tem acidente de moto de maior intensidade, né, de uma alta energia do trauma, são pacientes que chegam muito graves. Uhum. Né? O traumatismo craniano, né, quando tem um trauma na cabeça, esse paciente ele chega numa condição neurológica que requer muitos cuidados e, eventualmente, procedimentos de urgência neurocirúrgicos, né, além dos traumas de tórax e abdômen, que podem ter questões que levam à insuficiência respiratória ou até mesmo a sangramentos muito intensos e requerem medidas emergenciais. Então, é comum, dentro da nossa rotina do hospital, receber esses pacientes previamente atendidos pelo SAMU, né, pelos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência,
e entrando direto na nossa sala de choque e quase que imediatamente subindo ao nosso centro cirúrgico para abordagem imediata. Uhum. Como é que é essa sala de choque, doutor Alexandre? A sala de choque do hospital, ela é uma sala que fica bem próxima à entrada de ambulância, porque a gente não pode perder tempo com esse paciente, né? E aqui ela fica próximo aonde a ambulância chega ou em frente ao elevador que traz do nosso heliponto, que é um outro meio de socorro que é muito ágil, até porque nós somos referência não só de Vitória, mas de toda a região metropolitana do estado. E quando o SAMU atende esse paciente, ele comunica ao hospital, a equipe aciona o nosso código vermelho, se prepara para a chegada desse paciente e a sala de choque é um local destinado para atender esse paciente com um espaço e equipamento adequado para múltiplos profissionais atenderem simultaneamente. Geralmente tem um cirurgião geral, um neurocirurgião, depois entra o ortopedista, quando necessário o vascular, fora as equipes de enfermagem e as outras equipes de apoio. Uhum. O senhor lembrou bem, né, que as equipes do SAMU, eu acho que todos esses grandes acidentes que acontecem aqui na região metropolitana vão para aí, para o São Lucas. Exatamente. Os grandes acidentes, a nossa especialidade é atender trauma grave e os acidentes de maior magnitude, eles vêm até o hospital, né, porque nós temos hoje, talvez, né, comparado a poucos hospitais, uma grande gama de especialistas de prontidão para o atendimento imediato, porque num acidente grave, cada minuto representa maior ou menor chance de sobrevida. Inclusive, nós conhecemos no trauma, chama-se de Golden Hour, né, que a primeira hora do acidente ela é uma hora de ouro, que nós precisamos ter as intervenções certas, na hora certa, da maneira mais ágil possível, para poder tentar reverter o impacto do trauma. Não é só para o AVC, para o trauma também? Exatamente. Existem 3 linhas de cuidado de gravidade que a gente tem, inclusive, como linhas prioritárias no estado, que é o trauma, o AVC, como você bem citou, e ainda o infarto. Todas elas, cada minuto, representa impacta no desfecho. Entendido. Eu há pouco chamava os ouvintes, né, para assistirem mais um capítulo do podcast da pandemia da Covid. Então, pegando um gancho aí dos acidentes com motociclistas, a gente vive uma epidemia de acidentes com moto? Você falou muito bem. Nós vivemos uma epidemia de acidentes com moto. É um evento que cada vez está mais comum e que que impacta principalmente uma população jovem, que são os motociclistas, e acaba tendo um impacto na sociedade que talvez seja imensurável. Nossos jovens, população economicamente ativa, que muitas vezes tem um tempo de afastamento muito grande ou ainda, né, tem sequelas importantes. E vocês que lidam com eles, né, e depois do trauma já acontecido aí, muitas das vezes eles ficam impossibilitados até de voltarem, né, à atividade profissional. O que eles alegam, assim, para serem tão fortemente vítimas, né? O fato deles estarem desprotegidos, a gente acabou de elencar, o senhor lembrou aí, né? Os equipamentos de proteção têm que estar devidamente sendo utilizados e tudo mais, mas eles falam do porquê dessa pressa deles? A gente vive hoje num mundo que a gente está sempre correndo, né? Tudo é para agora e tem uma necessidade do imediatismo. Fora que cada vez mais a gente vive um mundo de conveniências, né? Então as entregas são algo que crescem e para ganhar tempo a moto continua sendo um mecanismo de rápido e ágil dentro do trânsito que a gente enfrenta hoje. Uhum. E nessa pressa do dia a dia, né, acaba que os acidentes acontecem. E de uma forma geral, Fernanda, a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente, né? Então, eu acredito que todo mundo sai para ganhar o seu dia, todo mundo sai para cumprir as suas responsabilidades e na correria do dia a dia a gente esquece que nós precisamos ter uma dose de medo, uma dose de preocupação e prevenção para que isso não aconteça. Excelente.
Doutor, dos acidentes com moto, vamos falar das doenças crônicas. Elas levam, por exemplo, ao infarto, ao AVC? Isso, né? Os pacientes que têm doenças cardíacas, especialmente hipertensão, se não cuidarem bem, doenças de alteração do colesterol, que são as que nós chamamos de dislipidemias, elas podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares, e o infarto é o grande risco, né? Então, as pessoas que muitas vezes não se cuidam, são sedentárias, acima do peso, uma dieta não balanceada, podem aumentar os seus níveis de colesterol, podem ter um coração que hipertensão, né, com a pressão alta, trabalhando acima daquilo que é o correto, e isso faz um desgaste do coração, entupimento das coronárias e leva ao infarto. Da mesma forma, com doenças cardiovasculares, a gente pode ter o AVC, né, que seriam pessoas que também têm doenças vasculares e obstruem alguns vasos no cérebro e podem levar a doença, o AVC, que seria a obstrução de algum desses vasos, falta de sangue dentro do cérebro, e com isso o AVC que nós chamamos de AVC isquêmico. Uhum. E a gente consegue identificar isso dentro de casa? Bom, o AVC, ele tem sim dicas importantes, e que é importante que a sociedade saiba para que faça um diagnóstico precoce, ou pelo menos uma suspeita de diagnóstico precoce, e possa acionar o serviço de atendimento de urgência. E para facilitar isso, né, existem várias regras mnemônicas que se aplicam, e uma que tem muito a ver com o nosso dia a dia é o SAMU, é lembrar do SAMU, porque o S é de sorrir. Então pede para a pessoa sorrir. Se percebeu que a pessoa não consegue sorrir normalmente, que um lado da boca ele está caído, é um sinal de alerta, né? Pede para a pessoa, o A vem de abraçar, né? Se ela não consegue levantar os braços para abraçar, só levanta um lado, provavelmente essa paciente está passando por um AVC. O M vem de música, né? Pede para ela cantarolar ou falar seu nome, e percebeu que a fala está incompreensiva, que tem alteração nessa fala, é um sinal de alerta. E percebendo que há qualquer uma dessas alterações, aí vem o U, que é de urgência, né? Lembrando de fazer o acionamento do SAMU para ter um atendimento especializado e rápido, para que o paciente possa ter, assim, o seu melhor atendimento. Uhum. Agora, mas tem que reunir todas essas características que o senhor lembrou? Basta ter uma dessas alterações, a pessoa já deve suspeitar do AVC e deve chamar por ajuda. Ok. É interessante que o SAMU, Fernando, se me permite complementar, Claro. além da ambulância que faz o atendimento pré-hospitalar, que é um serviço riquíssimo para a sociedade, ele ainda, quem liga, conversa na central do SAMU com o médico. E o médico está capacitado para dar as orientações. Se caso for uma situação outra que não mereça esse recurso, a pessoa vai ser orientada. Mas é sempre importante procurar por ajuda e não ter uma atitude de vamos aguardar um tempo para ver como acontece, porque quanto antes, maiores as possibilidades de tratamento que nós podemos dar para esse paciente. Hoje nós temos referências, tanto particulares quanto no serviço público, de hospitais que recebem o paciente do AVC agudo e que têm mecanismos para poder reverter essa obstrução e, em alguns casos, até deixar o paciente sem nenhuma sequela. Mas isso precisa acontecer nas primeiras horas. Entendido. E para o infarto? Para o infarto, da mesma forma, né, o infarto, geralmente, ele é caracterizado por uma dor no peito de forte intensidade, né? Alguns descrevem com uma dor em aperto, tem inclusive um sinal que chama sinal de Levy, que a pessoa aperta a mão sobre o peito, né, e faz face o rosto, né, expressão de dor, e esse é um sinal bastante característico do infarto. Da mesma forma, precisa de ajuda e de um socorro imediato, porque o infarto nada mais é do que uma as coronárias do coração obstruídas, faltando sangue para o coração, e quando falta sangue, tem lesão, e essa área do músculo do coração acaba perdendo funcionalidade. Levar para o hospital, né,
o profissional vai fazer o atendimento, as medidas de emergência, um eletro para diagnosticar qual o tipo de infarto, e a depender do perfil do infarto, esse paciente sobe direto para uma sala que a gente chama de hemodinâmica, para, sobre um profissional especializado, realizar um tratamento para retirar esse trombo ou para recanalizar a coronária para que o sangue volte a fluir e a gente buscando assim ter o menor nível de lesão possível. Entendido. Ó, falando ainda das principais causas que levam as pessoas, né? Por exemplo, a uma unidade de pronto atendimento, de pronto socorro de urgência e emergência, não é nenhum pronto atendimento, são esses mergulhos, né? Lagoa, praia, cachoeiro, pular da ponte da Ilha do Frade, tem pedra embaixo, né, doutor? É isso mesmo. A gente percebe que ainda existem vários acidentes de pessoas que pulam em locais que não conhecem, em águas rasas. Nós temos um litoral que é lindíssimo, com algumas formações rochosas, e as pessoas se arriscam pulando de pedra, e muitas vezes em locais que não deveriam, né? Às vezes não entendem a dinâmica da maré, que por vezes ela está mais baixa e aumenta o risco. Além de nós termos cachoeiras, né, que são locais belíssimos do nosso estado e que as pessoas se arriscam pulando de locais que não conhecem adequadamente. E é uma situação bem ruim, porque a pessoa, quando pula em uma água rasa, muitas vezes ela bate com a cabeça, né, em um local com baixa profundidade, e esse impacto faz com que ela tenha um traumatismo e dentro da coluna, especialmente na parte cervical do pescoço. E essas lesões, elas podem ser de tamanho impacto que podem comprometer a medula que passa por dentro. A coluna é um mecanismo que nos permite ficar em pé, a parte óssea, e protege a medula, que é onde as nossas informações do cérebro vão até os membros, aos músculos. E quando há essa lesão, muitas vezes a pessoa perde o movimento do pescoço para baixo. E a gente vê muitos jovens com uma vida inteira pela frente, né, ficando sequelados por um mergulho em local indevido. Entendido. Bom, tem esportes, não é isso? Isso aí. Nós temos os atletas do final de semana, né? Nós vivemos num estado... O futebolzinho do final de semana, né? Exatamente, né? Que nós homens adoramos, né? Esse futebolzinho do final de semana, mas que tem seus riscos também, né? Nós vivemos num estado que incentiva a prática, né? Que tem uma quantidade de pessoas que fazem atividade física muito grande, mas nós ainda temos os atletas do final de semana. E é muito bom o futebol do final de semana, o esporte do final de semana, mas é importante que as pessoas se preparem para isso, né? É importante que o coração esteja bem preparado, com atividades físicas, avaliações, né, cardiológicas antes, atividade física regular, para que quando chegar no dia do futebol, a pessoa esteja preparada, né, para dar uma corrida mais forte, para jogar um tempo, para correr um tempo maior, assim como com a musculatura também preparada para evitar lesões, né? Quem faz a prática do futebol de final de semana percebe muito bem, né? Que é 1 hora de diversão e 1 semana de recuperação. Uhum. Vamos finalizando? Cigarro eletrônico. E cigarro de um modo geral, né? Sim. O cigarro foi um problema que nós enfrentamos mundialmente, né, há muito tempo, que havia tido uma importante redução no país, mas que agora com os cigarros eletrônicos as pessoas desconhecem o seu potencial risco e perigo e acabam fazendo uso, né, de forma indiscriminada. Cigarro eletrônico faz mal, sim. Ele é um perigo, ele é silencioso. Ele não, obviamente, assim como o cigarro, ele não faz mal no seu primeiro cigarro, no seu primeiro mês, mas ele vai fazendo alterações estruturais do pulmão que levam a ter doenças crônicas do pulmão e que as pessoas vêm colher esses malefícios ao longo da vida. Uhum. E tem uma questão que as pessoas não estão atentas, que o cigarro eletrônico também tem nicotina, o cigarro eletrônico tem altas concentrações de nicotina, além de outros compostos que também fazem mal à saúde, né? E alguns ainda vêm aromatizados. E esses óleos aromatizantes, a depender do uso, da frequência e da quantidade, eles podem se depositar e
e ter essa formação elastiosa dentro do próprio pulmão, né? E a pessoa acaba tendo dificuldade respiratória por conta desse óleo que interfere na função adequada do pulmão. Então, nós temos visto muitas pessoas com doenças pulmonares por conta do cigarro eletrônico e percebendo que cada vez isso está mais frequente nos jovens, adolescentes às vezes. E existem estudos que quanto mais novo a pessoa começa com um hábito que pode se tornar um vício, maior a chance dela ter, né, esse vício com maior intensidade. Entendido. Doutor, tem uma participação aqui de um ouvinte muito legal que eu acho que ajuda muita gente. Ele pergunta aqui para mim, né? E eu repasso a pergunta ao senhor. UPA, Unidade Básica de Saúde, SAMU, hospital, pronto-socorro. O que a gente deve procurar em quais situações? Aí eu vou pedir o seguinte, eu vou para o repórter CBN, volto com o senhor em 1 minuto para a gente fechar com essas explicações, pode ser? Pode, claro. Fica na linha, a gente volta já. Estamos de volta à CBN Vitória desta quarta, 19 de março de 2025, e a gente está falando das coisas que a gente precisa de saber, tentar prevenir para evitar parar num pronto-socorro, né? Ou numa unidade de urgência e emergência. O meu convidado é o médico Alexandre Bittencourt. Ele é diretor do Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Está falando das coisas mais comuns que chegam, tá? Na unidade, né? Que ele gerencia aqui em Vitória. E fazendo um alerta. Só para quem chegou agora, olha, a gente falou da epidemia de acidentes com motociclistas, falamos dos atletas de final de semana, falamos dos mergulhos, porque a gente está numa região aí, né, que tem muita cachoeira, tem muita praia, tem muita lagoa, tem muito rio, os riscos. Falamos dos cigarros e dos cigarros eletrônicos, das doenças crônicas que levam a AVC e também a infarto. E aí eu deixei para o final a pergunta do seu Hélio, Alexandre. E ele diz o seguinte, quando é que a gente procura o quê? Bom, excelente pergunta do seu Hélio. É importante que as pessoas entendam que a saúde ela está organizada em níveis de atenção, né? Quando ele fala de UBS, UPA e hospital, eles são níveis, cada um está destinado a um perfil de atendimento. A UBS é uma estratégia de saúde que é importantíssimo, que nós chamamos de atenção primária. Ela é distribuída por regiões para tentar estar mais perto de cada paciente, né, de cada cidadão, fazendo um acompanhamento daquilo que é crônico, prevenindo, né, fazendo check-up. Então, é normal que durante a infância nós tenhamos o pediatra para as consultas normais, ao longo da vida, check-ups cardiológicos, avaliações se está tudo bem, se a pressão está boa, se o açúcar no sangue está boa, se o colesterol está dentro do adequado. E com isso, esse médico da estratégia de saúde da família, ele consegue acompanhar e agir preventivamente, né, e precocemente para que a pessoa não desenvolva a doença ou que, desenvolvendo a doença, ela trate precocemente. Isso é fundamental e a gente precisa muito investir e que a população se conscientize da importância desse acompanhamento. Depois nós temos as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento. Elas são em menor número para atender situações de urgência. Então, a pessoa foi acometida de um mal, né, que seja uma febre alta, um quadro de falta de ar, né, que teve alguma queixa que não dá tempo de agendar uma consulta e que precisa de um atendimento, está com uma dor muito intensa, deu um jeito na coluna, a população procura a unidade de pronto atendimento, que funciona 24 horas, com médicos para fazerem a avaliação do paciente, a medicação, para conter isso que é agudo. Ela não substitui a atenção básica, né, as nossas UBSs, mas elas são um serviço complementar para a população nesse apoio. E depois, a nível terciário, nós temos os hospitais, que eles são em números menores do que a UPA, concentrando um perfil de atendimento mais especializado e leitos de internação, né? Nós somos a retaguarda final, né, para situações de pacientes que foram para a UPA, que precisem de internação ou que precisem de uma avaliação do especialista, eles encaminham para o hospital para que o hospital possa fazer
a avaliação, diagnóstico e tratamento. E o hospital, ele também, a maior parte deles, possuem sua porta aberta para atender situações de urgência e emergência. Os pacientes, eles quando demandam o hospital espontaneamente, eles passam por uma avaliação que nós chamamos de classificação de risco. É um protocolo que foi adotado em todo o estado, conhecido como protocolo de Manchester, onde avalia a necessidade e a urgência para que a gente atenda a população da melhor forma possível, né? O Manchester, ele vem para atender mais rápido quem mais precisa de atendimento, para garantir assim um melhor cuidado. E o SAMU, né, por último, mas não menos importante, o SAMU ele é o serviço que faz essa ligação nas situações de maior risco. O SAMU ele não está para substituir o transporte até essa unidade, né? Ele não é o veículo simplesmente para levar de um local para o outro. Ele é um serviço de atendimento pré-hospitalar, onde ele está indicado para situações que precisam de atendimento imediato. Aquela pessoa que tem uma situação grave, algo de risco à vida, ou uma situação que não pode ser socorrida pelos meios convencionais, o SAMU deve ser acionado. E, como eu disse, o SAMU ele tem a função de atender, identificar a urgência, orientar as primeiras ações para quem está na cena, né, no local, e ainda enviar o recurso para fazer um atendimento local e destinar para o seu nível adequado de atenção, ou para uma UPA ou para um hospital, a depender da gravidade. Uhum. Alexandre, São Lucas é porta aberta ou precisa de estar sendo encaminhado por uma outra unidade? O São Lucas é um hospital de porta aberta, que atende demanda espontânea, mas que faz parte de uma rede de assistência hospitalar, né? A Secretaria de Saúde, né, o SUS, ele tem essa organização e cabe a cada ente dessa rede de saúde orientar e organizar para que o paciente ele seja adequadamente atendido no melhor local para esse atendimento. Então, as pessoas que procuram o São Lucas, eles passam pela classificação e, sendo um paciente que é perfil de atendimento, né, todas as urgências vão ser atendidas aqui e as situações de menor gravidade, que são perfil, também vão ser atendidas aqui. Sendo identificado que é uma situação que não é do perfil do hospital, o paciente ele é orientado a qual unidade da rede para atender. Isso é importante porque atender o paciente certo, no lugar certo, no tempo certo. Sim. Né? E como nós somos um hospital especializado em situações de urgência e emergência, em questões de maior gravidade, nós temos que ter uma equipe disponível para atender imediatamente esse paciente que chega grave até o hospital nas nossas salas de choque, como a gente já explicou anteriormente, ou em outras situações numa sala de trauma, que é um local específico para atendimento ao paciente traumatizado, ou mesmo dentro do consultório, a depender de cada situação. É isso. Alexandre, eu vou encerrar com o Douglas. É ouvinte nosso, estava acompanhando já um trecho da entrevista. Ele disse, olha, não peguei o trecho de lesões na coluna, que é quando a gente falou dos acidentes, né, com água. E ele disse, vou deixar no meu testemunho. Caí de bicicleta, pousei com a testa numa pedra bem próxima à entrada do pier de Iemanjá, ali em Cambori. Resultado disso, fratura de frontal e C2. Parece inofensivo, né? Exatamente. A gente falou de moto, mas a gente bicicleta. Vê muitos acidentes de bicicleta. E agora, as bicicletas elétricas e os patinetes elétricos também, né? As pessoas ainda estão aprendendo a utilizar essa tecnologia, né? E a gente percebe um aumento grande de acidentes. E é importante o uso do capacete, das proteções adequadas, né? E de todos os cuidados. Infelizmente, mesmo com todo cuidado, os acidentes ainda podem acontecer, né? E a gente tem buscado aprimorar cada vez mais o serviço para dar o melhor atendimento para a população. Mas é muito comum, Fernando, esse trauma de face, né? As pessoas têm fraturas, né, na região frontal, na testa, nesse osso da bochecha que é mais proeminente, que é o zigomático, ou mesmo na mandíbula, né, ou nariz, né? É muito comum nós termos os traumas de face. Hoje nós temos uma equipe de plantão da bucomaxilo dentro do hospital para fazer essas intervenções, né, diagnóstico e intervenção nesses casos, fora, né, as fraturas de coluna. As fraturas da coluna, elas têm alguns níveis, né? Pode ter a fratura da coluna sem comprometer a coluna mesmo, que é
medula que fica lá dentro. Elas causam dor, causam desconforto, mas não causam sequela motora ou sensitiva, né? E aí depende de cada grau. Doutor Alexandre, excelente entrevista, viu? Te agradeço muito por passar aqui conosco e repassar, né, pontos que a gente pode se atentar mais agora e prevenir. Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tá? Obrigado.